Há alguns dias eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando livros tamanho GG, aqueles grandões, né? Hoje o vídeo é o oposto daquilo. E olha, cabe na minha mão os 5 livros que eu tenho para apresentar para você. Separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Você pode também aproveitar essa oportunidade, se inscrever no canal para não perder o nosso conteúdo. E se você quiser estudar teologia com a gente, tem o clube de membros com planos bem em conta, por exemplo, de R$ 7,99, que já dá acesso a você acompanhar os cursos que nós temos por aqui. Bom, gente, é claro que, teoricamente, a gente tem mais facilidade de encarar um livro pequeno, um livro fino, com poucas páginas, do que aqueles livros enormes, com 800, 900 páginas ou mais, né? Mas, às vezes, ler um livro fino não é tão confortável assim quanto parece. Tem livros que são pequenos no tamanho, mas com conteúdo muito denso, e que leva da gente um tempo até de digestão, de reflexão sobre aquilo que nós estamos lendo. Eu separei, então, 5 livros com menos do que 100 páginas, mas com bom conteúdo, porque eu já conheci livros enormes, enciclopédias, que o conteúdo não passava de meia página, exagero também, claro, como também já conheci livros com menos de 100 páginas, em que cada página era uma preciosidade. Então, é importante também termos isso em mente. E o primeiro livro dessa lista é o Histórico Didaqué. Hoje você encontra a Didaqué até na própria internet, versão em livro você encontra em várias editoras. Esse daqui, por exemplo, é da editora Vozes, né? A Didaqué, por ser um livro dos anos 90 ou 100 do primeiro século, evidentemente que já está em domínio público. E até aqui no canal, inclusive, você consegue ouvir todo o conteúdo na íntegra da Didaqué, porque eu gravei um audiobook narrando todos os capítulos. Para você ter uma ideia, essa versão aqui da Vozes tem menos de 90 páginas, contando com os comentários, que são do mesmo tamanho do que o próprio conteúdo. Então, o conteúdo aqui com letras grandes, né, com bom espaçamento, tem em torno de umas 40 páginas. Esse livro é muito importante porque é um texto histórico, né? É um texto do cristianismo do primeiro século, e, além disso, é um texto que, por pouco, não passou a fazer parte do cânon do Novo Testamento. Inclusive, algumas igrejas daquela época, do primeiro, do segundo século, utilizaram esse texto aqui como se ele fosse canônico. Então, é um livro muito importante que você lê de uma única vez, né? E que toda pessoa que se interessa de alguma maneira pelo cristianismo deveria conhecer o conteúdo da Didaqué, não só pela questão histórica, como também pela questão da própria espiritualidade, né? Por falar em cristianismo primitivo, eu apresento para vocês esse outro livro pequeno na quantidade de páginas, mas com conteúdo exegético, um conteúdo prático muito relevante, que certamente você vai gostar de ler, que é o livro Mulheres na Vida de Paulo, a história de Lídia, Priscila e Febe, 3 personagens femininos, que estavam ali nos textos do Novo Testamento, escrito pela Lúcia Arruda, que é uma freira que tem se dedicado na leitura dos textos do Novo Testamento, uma exegeta, né? Uma exegeta pastoral, que tem analisado, por exemplo, as mulheres na vida de Paulo, as mulheres na vida de Jesus. Tem um outro livro dela com essa temática, e é bem interessante a leitura que ela propõe, porque tem um olhar mais atento
para as personagens femininas, para o seu protagonismo, para o papel que elas desempenharam ao longo de suas vidas e de seus ministérios, e que muitas vezes esses personagens femininos ficam meio que escanteados pela leitura tradicional do Novo Testamento, no caso. Então, vale muito a pena que você conheça a Lúcia Arruda, né, a freira Lúcia Arruda, que tem livros bem interessantes, e especificamente esse livro, Mulheres na Vida de Paulo, da editora Paulus também, e os links dos livros que eu estou apresentando aqui, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Um outro livro que não pode faltar, né, na nossa lista, esse livro daqui eu tenho um carinho especial por ele, porque foi um dos primeiros livros que eu li numa interpretação mais histórica, mais crítica sobre o Antigo Testamento, né? E que me abriu assim muitas possibilidades de estudar e que me abriu o caminho para outros textos também sobre essa temática do grande Milton Schwantz, biblista brasileiro, já falecido, né, de tradição luterana, e esse livrinho aqui, com 89 páginas, é a Breve História de Israel, pela editora Oikos. O Milton Schwantz tinha também como um ideal docente, né, como um ideal de vida, fazer livros com linguagem rápida, com tamanho menor, né, do que o convencional, e também por precinhos bem em conta, o que ajuda certamente a popularizar um material de qualidade, como é o material que Milton Schwantz deixou para que nós tenhamos contato, né? Então, mais um livrinho pequeno no seu tamanho, mas grande no seu conteúdo, Milton Schwantz, A Breve História de Israel, da editora Oikos. E é claro, antes da gente continuar aqui com a nossa lista, não vai se esquecer de deixar aqui a sua curtida, que é tão importante para o nosso trabalho, para a manutenção do nosso canal. E eu também convido você a comentar aqui embaixo qual livro pequeno, com menos de 100 páginas, que marcou a sua vida, que você leu e lembra dele até hoje. Aproveite, participe aqui com a gente. A sua opinião ela é bastante importante para esse canal. Um outro livro, esse livro é técnico, né? Apesar de pequeno, esse aqui é bem pequeno, tem 58 páginas, né? Até um pouquinho menos, que eu estou contando aqui a contracapa, tudo isso, mas 50 e poucas páginas, mas um livro de um conteúdo técnico muito importante para a gente estudar metodologia teológica. Teologia é uma ciência humana e, como uma ciência, ela possui a sua metodologia, possui a sua estruturação disciplinar e é também bastante necessário que a gente tenha essa percepção e entenda que a teologia não é algo aloprado, que qualquer pessoa pode falar o que ela quer, que está valendo. Não é bem assim. Ela tem uma metodologia, né? E esse livro acrescenta muito numa linguagem dinâmica, didática, mas de um conteúdo técnico muito profundo, que é o livro Estudar Teologia, de Henrique Cristiano José Matos. É uma coleção especial da editora Vozes, né? Da coleção Iniciação à Teologia, e esse volume, pequenininho no tamanho, também com valor muito, muito acessível, mas que tem um conteúdo metodológico que vale a pena toda pessoa interessada, especialmente estudantes de teologia, sejam estudantes formais ou informais, precisa ler esse livro que vai acrescentar bastante aí nos seus estudos teológicos. E terminando aqui a nossa breve lista de livros breves, né? Tenho aqui também um livrinho de 58 páginas, um livro bem pequeno, né? Mas de um grande autor contemporâneo,
um autor que é vivo, que ainda está em idade muito produtiva, que é o livro Um Deus para Hoje, do Andrés Torres Queiruga, um teólogo espanhol que de vez em quando vem ao Brasil, é um teólogo profundamente contemporâneo, que tem escritos bastante desafiadores, né, para a nossa reflexão, como, por exemplo, a sua coleção Repensar Temas Clássicos, temas tradicionais da teologia, repensar o mal, repensar a ressurreição, repensar a revelação, é onde o Queiruga trabalha temas clássicos do cristianismo de maneira contemporânea, com elementos da nossa época, com elementos da intelectualidade contemporânea. E esse livro também segue essa linha. Um Deus para Hoje significa uma apresentação do divino de acordo com a realidade atual, de acordo com os parâmetros contemporâneos de reflexão, de entendimento, de análise, né? Por exemplo, no capítulo 1, ele trabalha com a nova imagem de Deus, e aí propõe do repetir a tradição, a responsabilidade intelectual, e assim ele vai fazendo comparações daquilo que é tradicional com questões mais contemporâneas que podem fazer ainda mais sentido, uma vez que é o tempo em que nós vivemos. Então, vale a pena aqui mais um livrinho de 58 páginas, mas de grande conteúdo, do grande teólogo Andrés Torres Queiruga, e também mais uma obra da editora Paulus. Não se esqueça de comentar, de participar aqui com a gente, de qual é o livro com menos de 100 páginas que você leu e que fez muita diferença na sua vida. Essa lista eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, caso você queira conhecê-los, adquiri-los, vale a pena demais, como também vale a pena você se inscrever no canal, e em breve nós voltaremos para conversarmos sobre outras temáticas da teologia. Até lá, um abraço.